A semana passada nós falamos sobre a cruz. E é por causa dela que a gente encontra a paz. E esse é o assunto de hoje. Quando o homem foi criado, a Bíblia diz que na virada do dia, Deus conversava com o homem, lá no Éden. Nós não sabemos qual era o papo, né? O que Deus falava com Adão ali. Devia ser coisas do dia a dia lá do... E aí, já colocou nome em todos os animais? Como é que chama aquele ali? Ah, aquele eu não sei ainda. Sei lá, o que fosse. Ou tipo, e aí, a mulher, tá legal que eu fiz pra você? Eu não sei se ele chegava a conversar direto com Eva. Eva, sei lá, Adão, vou te falar um negócio. Tem uma torneira pingando, faz um mês ele ainda não consertou. Não sei qual era a conversa. Mas a verdade é que a vida do homem, com tudo que estava criado, com a presença de Deus junto dele, ela estava completa. É claro que a criação, Deus na sua compreensão eterna do todo, sabendo até que o homem iria pecar, iria se afastar dele, tem em Jesus Cristo, crucificado desde a fundação do mundo, o plano perfeito, onde Deus passa a habitar nessa realidade terrena e temporal dentro do homem. Mas é verdade que ali no Éden, você tinha uma condição de comunhão com Deus, plena e perfeita naquele momento, e com o pecado isso é desfeito. Com o pecado, o homem perde. Na verdade, não, com o pecado o homem morre. O pecado, quando a gente fala do pecado, a gente não está falando de um pecado que você comete. Isso é muito importante você guardar. Já quando você fala do pecado, qual deles que é? Não estou falando de atos pecaminosos, coisas erradas que a gente faz. A gente faz isso também. Mas quando a gente fala do estado do pecado, é um estado em que nós vivemos. Nós todos vivemos num estado de pecado. Estamos num estado de pecado. A raça humana vive na era do pecado. Que era é essa? Que estado de vida é esse? É um estado de morte. É um estado onde a nossa natureza, nosso jeito de ser já é pecaminoso. Nós não precisamos cometer um pecado para alguém dizer, você é um pecador. Não. Se nós cometemos o primeiro pecado, é porque nós já nascemos pecadores. O pecado é o estado no qual eu vivo. É uma condição degradada. A partir daquele momento, da escolha, porque Adão fez uma escolha. Ler o Gênesis nos mostra que Adão foi o primeiro, por isso depois Paulo vai dizer que Jesus é o segundo Adão. Pelo primeiro entrou a morte, pelo segundo entrou a vida. Você já leu isso lá em Romanos. E quando o homem peca e ele entra nesse estado, é como se uma trinca, uma rachadura. Meu filho me trouxe uma caneca, ele fez uma vez uma viagem para o Chile. Eu adoro canecas, tenho um monte de caneca em casa. Então eu ganhei uma canequinha. Então sempre que eu pego a canequinha do Chile para tomar um cafezinho, eu lembro que foi o Luca que trouxe. E ela, acho que, não sei se por calor, temperatura, ela tem uma trinca bem na alça, sabe? A alcinha, a parte de cima descolou. E bem a parte de cima, que é onde segura o peso, né? Então eu falo, puxa, eu não posso usar aquela canequinha, ela fica ali só porque ele trouxe para mim, porque ela tem uma trinca. Aliás, se eu encher até a boca e for segurar, é bem capaz de quebrar a alça. Eu tenho que usar uma de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. Coloca uma colinha, tem aquelas coisas, né? Mas eu não coloquei, deixei ela lá. Uma trinca, sabe como é que é uma trinca? O homem tem um problema agora.
Ele já não tem mais a vida como Deus havia dado a ele. Agora ele tem uma morte. Essa morte acompanha, ele tem uma trinca. Isso aqui vai ruir. Isso aqui vai entrar em colapso. Na verdade, ele já está em colapso. Esse é o estado do pecado. Nós achamos que quando a gente não faz nada de errado, nós saímos do estado de pecado. Não, você está. Nós estamos, nós somos assim. Gente, pela nossa cabeça, a cada dia passam milhares de pensamentos. Coisa boa e coisa ruim. Na maioria ruim. É que a gente é muito bonzinho conosco mesmo. Mas a gente pensa de tudo. Nossos sentimentos, a maneira como nós julgamos as pessoas, nossa maldade, o jeito que a gente fala das coisas, como nós nos comportamos, o que nós esperamos para os outros, como a gente se alegra quando vê alguém que a gente não gosta se dando mal. Tem muita coisa. A vida do homem é uma vida morta. Esse é o estado que a gente vive. E esse estado é um estado de separação de Deus. Obviamente que você encontrou a Jesus Cristo. Oh, graças a Deus. Ele nos redimiu. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Aleluia, obrigado, Senhor. Ele nos constrange do pecado, da justiça, do juízo. Ele acende o sinal vermelho para a gente não entrar naquele caminho. Mas isso não significa que a gente não peque. Isso não nos tornou perfeitos. Nós não temos ainda corpos glorificados e não estamos na eternidade. A gente ainda vive essa realidade. Apesar de termos Deus em nós e termos a presença do Senhor em nós e sermos regenerados pelo Senhor, nós ainda temos um conflito dentro da gente muito grande, porque nós não perdemos a vontade de fazer o que a carne quer. Esse é um ponto. Nós não deixamos de ser pecadores porque nos encontramos com Jesus. Claro que a coisa melhorou muito, porque agora a gente se arrepende, a gente vai nas Escrituras, o Espírito habita em nós, a gente recomeça, nós lutamos contra nós mesmos, nós esmurramos o nosso próprio corpo. Gálatas 5,17, o Espírito luta contra a carne contra o Espírito. Mas por que tem essa luta? Porque ainda tem o pecado. O estado em que nós estamos está em conflito com o que Deus colocou em nós pelo seu Espírito Santo. Mas, portanto, essa vida que nós vivemos é uma vida de guerra. A ausência de Deus deixou o homem à sua própria mercê. A humanidade se desenvolve e o homem desenvolve o mundo sem a perspectiva da presença de Deus. E, vamos falar a verdade, o mundo, vamos pegar a Idade Média toda, mesmo na Antiguidade, mas na Idade Média, depois do evento Jesus Cristo, a igreja detentora da palavra de Deus, do reino de Deus, como possessão não, mas como pregação e como anúncio de fé, cometeu muitas atrocidades. A igreja ainda, digo igreja nós, porque nós ainda fazemos isso. Perseguiu gente, queimou gente na fogueira, fez guerra, entre aspas, guerra santa. Cometeu atrocidades ao longo da história. O que ajudou ainda mais o ser humano a dizer, tá vendo, Deus não existe. Se existisse, esses caras que são igreja não tinham feito o que fizeram. Então, com toda a aversão que o homem tem a Deus desde o Éden, por conta do seu próprio pecado, da sua inimizade com Deus, falamos isso semana passada, ainda tem o fato da gente fazer tanta coisa errada que os caras acabam desacreditando mesmo que Deus exista. Nossa responsabilidade missionária não é só quando a gente vai no campo pregar, é quando a gente vive a vida comum. Porque com certeza tem missionários de outros países trabalhando no Brasil, e enquanto ele fala que Deus é bom, os brasileiros olham para os crentes brasileiros e falam, não deve ser. Tudo que a gente faz é missão. Tudo que a gente faz anuncia Jesus Cristo, ou desanuncia, ou atrapalha, né? Mas esse conflito do homem consigo mesmo, porque viver esse mundo sem a vida de Deus já é uma guerra. Estar vivo nesse mundo é uma guerra, irmãos. Anda na cidade de São Paulo, mas pega uma sexta-feira, 3, 4 da tarde, no centro da cidade. Digo sexta-feira porque o cara já trabalhou a semana inteira. E ele está andando para lá e para cá, ali no centro velho, pegando o metrô, ainda mais agora nessa época de calor, suadão, nessa crise, andou a semana inteira, não vendeu nada. Mas olha o ser humano, olha o mundo que a gente vive.
A riqueza do mundo está na mão de poucos. Você olha para esse mundo e você vê que existe uma guerra dentro do homem. Bom, eu tenho uma guerra contra o meu pecado, uma guerra contra a minha vontade de fazer o que eu não deveria. E o pior é que a gente está numa era pós-moderna, onde o discurso é: você tem que ser feliz, faça o que você quiser fazer. Dane-se o outro. Dane-se seu amigo, sua mãe, seu pai, sua mulher, seus filhos. Você decidiu que é outra coisa agora, vai fazer o que vai ser feliz. Aliás, nós vamos ser tão felizes individualmente que nós vamos acabar com o conceito de comunidade. Porque na comunidade eu sou feliz pelo todo. E muitas vezes eu nego a mim mesmo por isso. Bom, essa é a proposta do reino de Deus. O reino de Deus é a alegria plena do Senhor para nós. Mas eu vou ter que negar a mim mesmo e tomar a minha cruz. Aí eu decido se eu quero lutar contra Deus, contra mim, contra o próximo. Mas o homem está num estado de guerra, um estado de inimizade contra Deus e por conta disso contra si mesmo. Ver duas pessoas discutindo não é nada absurdo. Ver duas pessoas que discordam não é nada absurdo, porque às vezes eu sozinho já discordo de mim mesmo. A sua cabeça é um universo infinito. Você fala sozinho? Às vezes não, mas pensa sozinho. Você não fica a semana inteira com aquela mesma coisa na tua cabeça? Às vezes você se pega falando sozinho, simulando uma situação se eu encontrar aquela pessoa, né? Nós é tudo neurótico. Tudo. O pecado nos fez inimigos de Deus. E como separados de Deus, nós não temos a própria vida que é Deus, nós somos irremediavelmente vazios, irremediavelmente insatisfeitos, porque a necessidade de preenchimento do homem, ela é exatamente do tamanho de Deus. Nada consegue nos encher. Você começa a sua vida e fala: quando eu fizer 12 anos, né? E a menina da sua classe de 12 gosta do cara da outra classe que tem já 15. Porque as meninas não namoram com meninos da mesma idade. Porque elas amadurecem mais cedo e enquanto a gente quer jogar botão, ela já está falando do casamento. Por isso que a gente casa e a mulher se preocupa com o seguro, com os filhos, e o marido está preocupado quando começa o Campeonato Paulista. Que é uma coisa muito importante, Franklin. Aliás, hoje nós jogamos contra quem? Digo a gente porque... O Bragantino é lá, né? Ou é aqui? É lá. Vai televisionar, né? Ontem teve um acidente, né? Feio aqui no campeonato. O mal está prevalecendo, né? O mal está prevalecendo contra o bem. Então, a gente vive num estado de tropeço, porque a gente vive num estado de pecado, e vivemos irremediavelmente vazios e sem Deus. Eu estou falando na perspectiva do mundo como um todo. Nós encontramos Cristo, tudo bem, mas eu quero que você entenda a perspectiva do homem como um todo. E por isso ele tenta se satisfazer em qualquer coisa. E como dizia, tem uma música gospel antiga: vale tudo, vale o que quiser, vale o que vier. Só que essa música já ficou obsoleta, porque ele dizia: só não vale dançar homem com homem, nem mulher com mulher, mas hoje já vale tudo mesmo. Temos que fazer Tim Maia Revisited. Remixar, remasterizar e reletrar a música do Tim Maia. Mas o homem tenta de tudo. Aí você diz assim: não, quando eu fizer 15... Não, quando eu fizer 18, eu vou tirar minha carta, vou ser minha carteira de habilitação, vou ser maior de idade. E eu vou dirigir. Vou poder beber. Não, quando eu entrar na faculdade, eu vou estudar o que eu quero. Não, quando eu me formar, aí sim. Não, quando eu começar a trabalhar, quando eu juntar meu primeiro 1 milhão, quando eu comprar minha casa, quando eu casar, quando eu tiver um filho. A gente experimenta tudo e nunca está satisfeito. Aí quando eu aposentar, até que chega uma hora que fala assim: quando eu morrer, aí pronto. Aí
Você chegou na conclusão correta. É quando você for encontrar de verdade o teu Senhor. E no meio desse estado de pecado, dessa insatisfação que a gente tem, que a gente está sempre buscando alguma coisa, come e nunca se satisfaz, nunca enche a barriga, a gente nunca acha satisfação em nada, porque a nossa única satisfação do ser humano, na sua existência, é o próprio Deus. Mas ele está em inimizade, ele está em guerra, ele está insatisfeito, ele está em conflito. Por isso eu digo a você, que quando você busca a Deus, para que Deus te dê as coisas que te satisfazem, você está errado, porque coisas não te satisfazem. Apesar de você estar na igreja, louvando, ouvindo a Bíblia, lendo, participando de eventos, levantando a mão, chorando, profetizando, não importa, o seu foco está errado. Você tem o mesmo erro de qualquer outro ser humano dessa terra. Você continua desejando alguma coisa que dê certo para te fazer feliz e não descobriu que não são coisas que dão certo, que te fazem feliz. A nossa felicidade está no conhecimento de Cristo. Está na nossa morte e renascimento nele. Isso é muito difícil, mas a gente vai chegar lá. É nesse cenário todo que a gente vive. E fazemos o que fazemos. E acumulamos dentro de nós culpa. Culpa. Eu tenho absoluta certeza que não existe um ser humano que não a tenha. E todos nós que estamos aqui nessa sala, temos. Culpa pode ser a responsabilidade por um fato, de quem é a culpa, ou seja, de quem é a responsabilidade, por isso ter acontecido. Ou pode ser o sentimento que eu carrego como se eu fosse o responsável. O sentimento da culpa. A culpa faz parte da vida humana. E o homem tenta fazer uma equação para removê-la da sua vida. Uma equação social, equação matemática, equação emocional, para tentar arrancar a culpa de si mesmo. Porque vivendo nesse caos que ele vive, ou ele vive uma desculpa, tentando disfarçar o que acontece, vive uma camuflagem, vive um personagem para que as pessoas se apaixonem pelo personagem e não o conheçam. Isso é uma coisa, esse é um dispositivo mental, emocional, maluco que a gente tem. Eu preciso tanto que a pessoa goste de mim, que eu finjo ser o que eu não sou, porque eu tenho certeza que ela não vai gostar de quem eu sou. E eu vivo anos com essa pessoa sem que ela me conheça. Mas como eu não consigo sustentar a minha identidade por muito tempo, uma hora quando ela me conhece de verdade, ela me chuta. Mas eu me sinto mal porque eu descobri que ela não quer mais me amar. Mas ela nunca te amou, ela sempre amou uma pessoa que você não é. Você inventou um personagem para ela. Ela se apaixonou por alguém que não existe. Nós carregamos a culpa. Nós carregamos esses medos. Ou talvez nós lidamos com a culpa com amargura. Você sabe que foi responsável pela morte de alguém, pelo desespero de alguém. Você fez alguém tropeçar. Você tem culpa por não ter... Bom, que pai não se sente culpado de não ter conseguido educar o seu filho, de não ter conseguido ensinar tudo para o filho? Que marido, puxa, acho que eu errei com ele, ou com a minha esposa, ou a esposa com o esposo. Sem contar as coisas que a gente gasta errado, compra errado, fala errado. Por que eu fui dizer aquilo para aquela pessoa? Por que eu fui agir dessa forma? Quando a gente põe a nossa cabeça para funcionar na nossa própria vida e olha os anos que estão para trás, a gente acumula tudo isso. E aí, se a gente não tem como se livrar disso, isso se transforma em amargura. Pessoas frias, pessoas vazias, pessoas sem sentimento. É interessante. É interessante ver casos de assassinos que quando matou a primeira pessoa, entrou num colapso porque tirou a vida de alguém. Mas depois matou a segunda, matou a terceira, aquilo cauterizou. E ele já não sente mais nada. É como pisar numa formiga. Que a gente não deveria fazer. Mas a gente faz. Violência.
O sentimento de culpa que a gente carrega se transforma em mal para os outros. Ou alguns têm um autoflagelo. Eu acho que se eu me penitenciar, eu tiro de mim esse sentimento terrível de que eu fiz errado e de que eu acabei com tudo e eu não me aguento por isso. Eu carrego isso comigo a vida inteira. Eu carrego comigo essa coisa de que fui eu o responsável por tal coisa. E o pior é que mesmo que a gente fale com a pessoa e peça perdão para ela, a gente continua carregando. Então nós nos autoflagelamos, nós nos autossabotamos. Eu faço isso muitas vezes. Você se autodeprecia e vive como um ermitão. Ou talvez vestimos a roupa da normalidade. Quando o cara já não aguenta mais a culpa que ele carrega, ele fala, quer saber de uma coisa? A vida é assim mesmo, todo mundo é assim, e que se dane. Porque a gente tem que de alguma forma se livrar disso. Em Isaías 53, você conhece bem esse texto, de 1 a 5, diz, quem creu na nossa pregação? Engraçado, né? Essa é uma linguagem profética. É dito no passado quem creu, mas está apontando para Cristo, apontando para o futuro, né? Quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, e olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E olha que incrível, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Que incrível. Um castigo que nos trouxe paz. Porque a gente estava em guerra. E da onde parte todas essas amarguras que nós temos, culpas, o próprio estado de vida no pecado, se não da separação de Deus. Por isso, semana passada, quando nós falamos sobre a cruz e a inimizade que foi desfeita, falamos da palavra inimizade. Pode ser que você, mesmo conhecendo a Cristo, caminhando com Deus, você sinta essas mesmas coisas que eu estou dizendo, porque isso aqui faz parte também da nossa vida no pecado, nesse estado que a gente vive. O interessante é que nós desejamos fazer tudo para tirarmos de nós a culpa e para sermos aceitos pelas pessoas, mas o amor de Deus que nos aceita de graça, a gente não consegue entender. Sexta-feira eu fiz o casamento do Felipe, né, Rita? Tudo bem? Viajam hoje, já viajaram? Que legal, uma alegria, né? O Felipe e a Amanda casaram sexta-feira. E na semana passada eu fiquei pensando, né? Eu conheci ele há tanto tempo, ele era pequeno, né? Ele cresceu, né? E a gente vai diminuindo. A gente vai ficando velho, isso que vai achatando a coluna. E a gente vai diminuindo e os filhos vão crescendo. E aí, eu fiquei pensando o que eu iria falar no casamento do Felipe. E eu comecei o casamento com uma pergunta. Eu falei assim, o que você fez para a Amanda te amar? E para ela é igual, Amanda, o que você fez para o Tiago te amar? O que o homem pode fazer para que um outro o ame? E eu pensei nisso porque, olha bem a Bíblia, irmãos, presta atenção. Você não vai encontrar nenhum profeta, nenhum apóstolo escrevendo epístola, nem nos salmos, nem nas palavras de sabedoria de Salomão, nem na história de Israel, como uma palavra de Deus ao povo, nem o próprio Cristo na sua estada na terra, nenhum momento você vai ver a Bíblia dizendo, você tem que ser amado dessa forma, você tem que ser tratado desse jeito. Não, é o contrário. Ela sempre diz, você deve amar dessa forma. Não diz assim, as pessoas têm que repartir com você, poxa vida. Não. Ele diz assim, você tem que repartir com elas. Não diz assim, as pessoas têm que oferecer outra face para você. Não é você que tem que oferecer outra face. É você que tem que chorar com quem chora, sorrir com quem se alegra.
É você que tem que repartir o pão. É você que tem que andar mais uma milha. É você que tem que oferecer a sua capa. E nós não entendemos que estamos numa guerra de culpa, numa batalha de inimizade com Deus. E nós fazemos de tudo para que alguém nos ame. Aliás, ontem na igreja que eu estava, que eu disse a você, o tema dos jovens era fome de likes. Essa fome de querer que as pessoas me curtam. É uma fome de Deus. Eu faço qualquer coisa, eu coloco foto pelado para alguém dizer que me ama. Mas Deus que me ama de graça, sem eu ter que fazer nada, eu não consigo aceitar o amor dele. Vai entender. Esse é o ser humano no pecado. Pode ser que você viva com todos esses conflitos. E Colossenses 1:13-20 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram formadas e criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. Que louco, maravilhoso. E nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, a igreja, e o princípio. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos. Ele é o primeiro que morre, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele, em Cristo, residisse toda a plenitude, e que havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas todas que existem, inclusive nós, somos reconciliados e voltamos a Deus pelo sacrifício da cruz. E se o pecado gera morte, e a morte é o juízo de Deus sobre o homem que se afasta de Deus, você poderia dizer: esse é um Deus que não ama, só porque eu disse não a Ele, Ele vai me matar? Não, só porque você disse não a Ele, Ele vai se matar por você. Deus não nos quer perto dEle por obrigação, mas por compreensão do seu infinito amor e da sua infinita graça. Ele vai à cruz por nós. Ele não estava apenas disposto a criar o homem. Aliás, nós somos imagem de Deus. Você que teve um filho, você que tem um filho novo, você não está disposto só a colocar ele no mundo, tá? Não. Você morre por ele. Você faz qualquer coisa por ele. Daria a sua vida por ele. Tem um filme interessante do Denzel Washington que o filho tem um problema de coração e ele sequestra o hospital porque ele quer que os médicos tirem o coração dele, ele vai morrer, e transplante e coloque no filho. Deus que cria o homem não está disposto apenas a colocá-lo no mundo. Mas Cristo é crucificado desde a fundação. Esse é um amor que a gente não entende. E esse é um amor que nos traz de volta e tira de nós a insatisfação da guerra, da inimizade. O tempo que você tem em oração e conversa com Deus, o tempo que você tem na leitura da palavra de Deus, em comunhão como o corpo de Cristo, tudo isso faz parte de uma disciplina de vida que te alimenta de verdade com o amor que vem de Deus. É como você já deve ter tido essa experiência de você estar numa situação de vazio, confusão, guerra, desespero, indefinição de vida, e você conversa com alguém temente a Deus, e essa pessoa repete um versículo na sua frente. E ele vem e fala: mas o Senhor diz isso, isso e isso, e de repente aquilo cai como um frescor na sua vida. E se você tem o Espírito Santo de Deus, sabe do que eu estou te dizendo. E você fala: é verdade. Aquilo não está só escrito num livro. Aquilo foi escrito na sua alma. Aquilo foi escrito na sua mente, no seu coração. Aquilo veio aplacar o conflito, veio colocar água fria na tua fervura e dizer: calma.
porque é dele que nos alimentamos, porque é por ele que vivemos, e todo o nosso conflito e toda a nossa falta de paz nasceu no distanciamento do homem com Deus, mas o juízo de Deus e a morte não veio sobre nós. A espada do juízo veio sobre o seu próprio Filho, sobre o próprio Deus. O evento da cruz é para que eu olhe para ela e diga: eu preciso ir para Deus, porque esse é o amor que tirou de mim a culpa, porque Ele disse: eu vou levar o teu pecado. E isso que você carrega já não vai mais estar sobre você. Essa é a lógica da paz que excede todo o entendimento humano. Não apenas a paz no meio de um problema, porque eu sei que Deus vai resolver. Tudo bem, eu tenho também essa paz, que eu estou com um problema de dinheiro e amanhã Deus vai resolver, é a minha fé, e eu vivo em paz. Tudo bem, ela é apenas um reflexo da paz verdadeira, que é o estado de vida que você vive. Não é apenas ausência de problema nesse mundo. Não é porque você pagou suas contas. A paz não é apenas o fato de você ter tido um milagre momentâneo que resolveu um fato na sua vida. Mas assim como você vivia num estado de pecado, ainda que hoje tenhamos esse corpo corruptível e tenhamos uma natureza pecaminosa, nós estamos num estado da graça de Deus, estado da redenção, onde agora estamos em adoração a Ele, prostrados diante dEle, em conflito contra o nosso velho homem, ainda não eternamente com Ele, mas já na realidade de reino, porque Ele habita dentro de nós. É por isso que a gente corre para Deus, é por isso que a gente corre para as Escrituras, porque o refrigério da nossa alma está nele, e é nele que a gente tem paz. Será que nós conseguimos entender de verdade que Deus nos ama? Romanos 5, de 1 a 5, é um outro texto clássico. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a essa graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus, lá na eternidade. Mas não somente isso, também nos gloriamos nas próprias tribulações, nos dias de hoje, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, experiência esperança, e a esperança que a gente tem não é maluca, ela não é à toa, ela não nos confunde, porque o amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Nós encontramos o lugar da nossa paz, nós voltamos para a nossa origem, nós encontramos o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. E encontrar Jesus Cristo é o sentimento de déjà vu mais perfeito. Sabe como é que é? Você vai para um lugar e fala: essa aqui é a cidade de... Fala uma aí. Meu tio sempre fala Piancóia. Tem essa cidade? Tá vendo? Ninguém conhece, então vamos falar essa. Essa aqui é Piancóia. E você fala: rapaz, eu tenho um sentimento que eu já tive aqui. Vidas passadas. Sei lá, você pensa um monte de coisa. A gente fala que esse é um déjà vu, já vi, já aconteceu comigo. Voltar para Cristo é dizer: meu Deus. Quando você entra às portas do reino de Deus, você fala: meu Deus, esse aqui é meu lugar. Acho que nós, como comunidade de Cristo, nós somos a comunidade da paz, porque afinal de contas o reino de Deus tem um príncipe, que é o príncipe da paz. É o príncipe da paz, não porque ele é bonzinho, calma, oi gente. Não, é porque ele entrou no conflito no nosso lugar. Ele foi para a guerra no nosso lugar. Para nós ele é o príncipe da paz. Mas ele foi aquele que foi para a cruz no nosso lugar. Foi para o conflito. Entrou no meio da guerra para tirar de nós a culpa e levar sobre ele. E quando a gente diz para ele: Senhor, me perdoa, ele fala: vai e não peca mais. Vai e não peques mais. Vai lá, relaxa. Mas eu estou com você. Eu levo sobre mim. Aliás, é só por causa disso que entre nós eu posso dizer para o irmão: irmão, me perdoa, eu não devia ter feito isso com você. Eu peço perdão a você e peço perdão a Deus. E porque ele conhece o Deus que é misericordioso, ele pode dizer para mim: não, eu te perdoo. Porque eu também sou um pecador e faço também errado. E sou grato a Deus porque ele levou sobre ele
meu pecado e levou o seu. A nossa perfeita reconciliação existe, só vai existir, porque nós conhecemos de verdade a perfeita reconciliação com Deus. E a gente só consegue viver em paz porque entendemos o quão lutadores nós somos no vazio da vida e quão importante é o reino e a graça de Deus para nós. E quando nós somos uma comunidade de paz, de gente que encontrou o príncipe da paz, a gente pode ser um tipo de grupo de pessoas onde alguém chega e fala: rapaz, eu sou daqui, eu já estive aqui. E quando alguém encontra Cristo, fala: mas eu sempre fui dele. Não sei, eu tenho um sentimento que eu sempre fui dele. Sim, é que você não sabia. É que o homem pecou e nasceu longe de Deus. O homem nasceu morto, nasceu vazio, nasceu sem a perspectiva. O homem virou as costas para Deus. Esse não é o mundo de Deus. Existe porque o mundo é assim? Porque esse não é o mundo de Deus. Esse é o mundo dos homens. Esse é um mundo trincado em todos os aspectos, inclusive a natureza. Porque em Romanos Paulo diz que a natureza tem uma ardente expectativa e ela também geme. Ela também foi afetada pelo pecado do homem. Vai conseguir dormir com essa culpa, Adão e todos nós? O mundo é o que é porque o mundo é um mundo que não é o mundo de Deus. Não porque Deus o castigou, mas porque o homem se castiga no afastamento de Deus. E assim, o reino é o lugar onde a gente chega e fala: meu Deus, é isso, eu sempre fui daqui. Meu, essas palavras que ele fala parece que é isso mesmo. Isso que Jesus disse é isso que eu acho, é isso mesmo. Ele não pensa que nem você, é você que pensa como ele, porque você veio dele. É como voltar para casa sem nunca ter estado lá. A paz da reconciliação é o encontro com a verdadeira vida. Na verdade é o encontro comigo mesmo, porque agora eu sei quem eu sou, sei de onde eu parti, e sei para onde eu vou, e eu sei o que o Cristo fez por mim. Aliás, a minha paz, ela está comigo, porque agora está com Deus, e eu pedi perdão e voltei ao Pai. É como filho pródigo, eu estava gastando tudo, a diferença dele é que ele sabe que saiu, eu nem sabia, mas agora estou entendendo. E por isso, eu também sou um cara que proporciono esse mesmo tipo de paz com quem eu vivo, com o próximo, como aconteceu comigo mesmo. Aliás, é por isso que eu cuido de tudo que eu vejo na criação com paz, porque eu faço isso como reflexo do que Cristo fez por mim. E finalmente, para a gente entender isso, a gente tem que entender a graça e o amor de Deus, que é uma coisa impossível. Possível matematicamente falando ou teologicamente na letra, mas incompreensível para o nosso sentimento. Porque para tudo isso dar certo, eu preciso entender que Deus me ama mesmo. E que Ele morreu por mim mesmo. Não porque eu sou bom, não porque eu tenho valor. Pelo contrário, eu não valia nada. Eu estava morto. Efésios, Paulo também diz isso. Deus prova o seu amor para conosco no fato de Cristo ter morrido por nós e nós éramos pecadores. É bem provável que por um justo você encontre alguém que queira morrer. Mesmo assim é difícil. É difícil você ver alguém querer morrer por um justo. Mas pode acontecer. Mas alguém morrer por alguém injusto, isso realmente é um amor que eu não compreendo. Você consegue compreender isso? Ou você é aquele tipo de cristão que você acha que vir na igreja é uma penitência. Se você não vier, Deus não te ama. Porque você acha que Deus é reativo. Ele não te ama, é porque você vai à igreja. É porque você fez a campanha tal. É porque você deu o dinheiro não sei o quê. É porque você pagou o carnê sei lá qual. Eu estou produzindo uma resposta de Deus a mim. Não foi um sacrifício desde a fundação do mundo. Não é um amor que existe desde a eternidade passada, antes da nossa existência. Sou eu que produzo o amor de Deus. Ó a profundidade das riquezas e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus caminhos, quão inescrutáveis os teus pensamentos. Quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Quem pode dizer que deu uma ideia para Deus?
Ou quem pode dizer que primeiro deu alguma coisa a ele, para depois ser recompensado? Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo que tem e existe, não é porque eu fiz alguma coisa para Deus me dar, veio dele, eu sou dele. E se eu estou aqui, eu estou vivo por causa dele. E tudo que eu faço para ele. É dele que vem, é nele que se sustenta e é para ele que volta. É compreender que a nossa vida sem ele não é nada e que ele nos amou. E que é nesse amor que nós somos feitos novas criaturas. Esse amor que a gente compartilha. Eu não dou uma cesta básica, eu faço uma coisa boa para me sentir melhor. Aí a gente vem aqui e faz uma obra social, a gente se sente tão bem, né? É porque você quer perdoar o seu próprio pecado, você quer aplacar a sua própria falta de paz, você quer arrancar de você a sua culpa. Não, não é isso. Você pode sim frequentar a igreja, ler a Bíblia, participar de uma série de estudos, entregar uma oferta, cantar um louvor e dar uma cesta básica, mas não porque isso vai fazer com que Deus te ame, mas é porque você sabe que Ele já te ama. É porque Ele já colocou em você o amor dEle. Ele já tirou de você a guerra e deixou dentro de você a paz. E agora o que você faz como alguém que tem o perdão e a graça de Deus. Na verdade o que você faz não é para que Deus tenha um reflexo e te abençoe, mas é porque você é um reflexo da bênção de Deus que está sobre você. Compreender a graça e o amor de Deus é muito difícil. E fica cada vez mais difícil quando você olha para você mesmo e se entende como um pecador. E a pergunta que eu fiz ao casal de noivos sexta-feira, nós poderíamos fazer: o que eu fiz para que Deus me amasse? Bom, entre nós, marido, mulher, amigos, vai ter uma resposta. Se você perguntar por que eu amo minha esposa, eu vou ter um monte de coisas para dizer. Se você perguntar a ela por que ela me ama, ela vai ter um monte de coisas para dizer. Menos do que eu, mas ela vai ter algumas coisas para dizer. Você vai ter. Mas de nós para Deus não tem, não. Não tem o que dizer. Porque Deus nos amou. Ele nos amou antes de tudo. Ele morre por nós eternamente. Ele nos cria sabendo do nosso pecado e já providencia a morte antes da gente entender. Por que nós não nos entregamos a esse amor? E por que nós a gente não descansa nessa graça? E quanto mais você olha para você mesmo e diante de um espelho fala: meu Deus, como eu sou errado, mais deve aumentar o meu amor a Deus, porque eu não mereço o que Cristo fez por mim. A consciência de não merecimento não vira uma outra guerra, vira gratidão. Por isso não adianta eu cobrar o irmão que peca, esse cara, tudo errado, porque eu também faço. Por isso o meu julgamento dá lugar à compreensão, lugar à tolerância, lugar ao amor, ao perdão. Aliás, é por isso que eu perdoo, porque eu fui diante dele com uma multidão de pecados, uma dívida de sei lá quantos 1000 denários, e ele vem e me paga, e me perdoa. E quando um irmão faz alguma coisa contra mim que é tão pequenininho, eu vou e não perdoo. Por isso eu vivo atormentado. Porque eu não compreendo a graça, eu não reproduzo a graça. Apesar de falar de Deus, eu ainda vivo as guerras internas de alguém que está afastado de Deus. Para a gente encerrar nessa manhã, que a nossa oração hoje seja: Senhor, obrigado pelo sacrifício que me trouxe paz. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício que me colocou no lugar, por eu voltar para o meu lugar e encontrar o Senhor Jesus. Obrigado porque eu não tenho uma válvula de escape, eu não tenho uma camuflagem, eu não tenho uma desculpa para tirar de mim essa guerra e essa culpa. Eu tenho o Filho de Deus que levou sobre si e que habita em mim. E o Espírito de Deus que fala para o meu espírito que eu sou filho de Deus amado. E eu posso reproduzir e repartir o amor que vem dele e mudou a minha vida com quem está ao meu redor. Eu encontrei o príncipe da paz. O sacrifício de Cristo nos colocou de novo na paz.
Não se afaste disso. Não abra mão disso. Não trate com pouca importância os momentos de comunhão verdadeira com Deus. Não trate com pouca importância os momentos de comunhão do seu filho com o grupo de jovens ou de adolescentes. O seu casal, não trate. Não trate com pouca importância o fato de você aprender mais as Escrituras e participar de uma reunião de oração e compartilhar a vida de Deus com pessoas que amam a Deus. Não trate com pouca importância o seu dia a dia de conversa com Deus, de confessar o teu pecado, de ler a palavra de Deus, de ler livros e estudos sobre o reino de Deus. Não trate como coisa de menos importância a tua vida devocional e de comunhão. Porque a gente estava numa guerra que ia dar na morte.